Olá, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Louça pra Lavar. Aquele podcast que a gente larga a louça, pega no ponto e fala sobre vida, relacionamento, tudo do mundo feminino. Eu sou a Bruna. Eu sou a Mari. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial para falar de um tema muito importante para nós mulheres. Estamos hoje com a Andréia Brígida, que é jornalista, escritora e há 13 anos atua como palestrante de endometriose. Pós-graduada em docência do ensino superior, já tendo atuado como docente no ensino médio superior e larga experiência em mídias como rádio, TV, jornal e revista. Seja muito bem-vinda. É um prazer, viu? Estar aqui com Bruna, com Mariana. Bruna já conheço já há algum tempinho, né? Bruna, já estivemos juntas. E assim, para o nosso bate-papo hoje vai ser muito bom. Tenho certeza. E de um tema super importante, né? Muito Hoje nós importante. vamos falar sobre endometriose, né? Que é uma doença que atinge muitas mulheres. Sim. E para começar com o nosso bate-papo, eu queria que você começasse contando sua história. Como que você começou a perceber que as dores, as cólicas menstruais não estavam normais, que não era aquilo que a mulher deveria sentir e que você decidiu procurar um profissional especialista? Então, Bruna, na verdade, né, vocês vão conhecer um pouco da minha história, eu não cheguei a decidir. Olha o que aconteceu. Eu, desde a minha primeira menstruação, né, lá quando eu tinha 13 anos, eu já comecei a menstruar tendo muita dor, muita cólica, né? Mas aquela cólica que você toma um remedinho, dá uma aliviada, mas não passa totalmente. E aí os anos foram se passando, né? As minhas dores cada vez ficavam piores. E sempre que eu ia, né, ginecologista, eu falava para ela das minhas dores, né? Eu ficava deitadinha lá em posição fetal, colocava, né, bolsa de água quente, tomava vários medicamentos. E com o passar do tempo, essas dores elas foram piorando. E para minha médica eu sempre falava, relatava tudo isso. E aí, gente, eu não sei se é por uma questão até cultural, né, que mulher tem que sentir dor, mulher tem que ser forte. Sim. E aí ela falava assim para mim, olha, tensão pré-menstrual é do seu organismo, você tem que se acostumar. Me passava alguns medicamentos, né? Eu lembro que eu mandava fazer na farmácia. Mas olha, sempre eu tomava, parecia que eu estava bebendo água. Não passava. E isso, o tempo foi piorando, com o tempo, né? As dores foram piorando cada vez mais. E aí eu sempre relatando para ela, mas assim, como antigamente e hoje também, ainda falta muita informação a respeito da endometriose. Sim. E aí chegou um dado momento na minha vida que eu apareceu uma outra patologia, apareceu um mioma. E esse mioma eu fui acompanhando, chegou um determinado tempo que eu tive que tirar. E aí essa médica que me acompanhava, ela me encaminhou para um ginecologista amigo dela para retirar esse mioma por videolaparoscopia, para não ficar cicatriz. Só que sabe aquele ditado? Ela atirou no que não viu, atirou no que viu e acertou naquilo que não viu. O médico, qual ela acabou me mandando, era especialista em endometriose, professor, só que eu não sabia, e eu acho que nem ela. E aí eu fui para esse médico, e assim, o médico ginecologista, quando ele tem a endometriose na cabeça, numa primeira consulta, ele já presta muita atenção, sabe, no que você fala, e ele faz uma anamnese muito, assim, detalhada. Tanto é que eu já fui com ele, fui para ele com todos os meus exames, né, inclusive pré-operatórios, né, com risco cirúrgico, era só eu chegar lá e ele agendar a minha cirurgia de mioma. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas. E ele me perguntou se eu tinha cólica menstrual. E eu falei que tinha muita. Aí ele dá uma nota de 0 a 10. Aí eu falei, pode ser 12? Aí ele, é mesmo? Aí eu comecei a contar para ele, né? Como é que eu ficava no período menstrual, que às vezes eu ia ao pronto-socorro, né? Ficava no soro, tomando medicamentos fortes. Aliviava, mas não passava totalmente as minhas dores. E não era só dor no pé da barriga.
Era dor nas costas, dor nas Nossa. pernas. Às vezes eu também tinha dores, até mesmo no reto. Acordava de madrugada com pontadas, né? Com dores muito fortes. Isso me levou durante anos para emergência. E aí, quando eu comecei a contar tudo isso para ele, aí ele falou assim: ó, vamos parar. Eu não vou marcar a tua cirurgia. Ele não quis agendar. Resolveu me pedir alguns exames, porque ele falou para mim que ele queria ter certeza que quando ele me levasse para o centro cirúrgico, ele só ia encontrar o mioma. Aí, no primeiro momento, sabe, eu saí de lá do consultório quase com um bloquinho, né, de exames para serem realizados. Aí eu ainda saí de lá pensando, gente, eu venho para o médico para marcar minha cirurgia e ele me pede mais exame. Fiz tudo. Quando voltei para ele, ele olhou e falou para mim, olha, as minhas suspeitas se concretizaram. Você não tem só um mioma. Aí a gente que é mulher, né, entra logo em desespero, né? É isso, é aquilo, tem quanto tempo de vida, né? A gente já começa... Sim, é assustador, né? É. Aí ele falou assim, não, você não tem câncer, não, você tem endometriose. Aí eu, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, Bruna. Nunca, mesmo sendo, sabe, Mariana, profissional da área de comunicação, eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. E aí ele me deu uma aula, explicou o que era, desenhou para mim e falou que realmente eu talvez precisasse operar. Aí eu até tentei durante um ano, mais ou menos, com um tratamento, com um medicamento, né? Só que só esse tratamento não adiantou para mim. As minhas dores, elas continuaram, né? Eu ficava muito mal, eu já estava, assim, sem qualidade de vida. E aí, realmente, eu precisei fazer uma cirurgia. E aí, isso foi em 2012 que eu operei. E de lá para cá, a minha vida, assim, se transformou, né? Eu passei a viver realmente. Nunca mais tomei analgésico anti-inflamatório, né? Nunca mais fui para o hospital, para emergência. Claro, a cirurgia aliada, né, à alimentação, à atividade física, entendeu? Foi assim que eu descobri a minha endometriose. Mas esse período, se eu for somar, quase 15 anos de sofrimento, de muita dor, de hospital, de medicamentos, né? E assim, ele pensou na doença e resolveu investigar e me perguntar, né, se eu tinha cólica menstrual e como era. Seria, Andréia, a minha próxima pergunta, né? Quanto tempo levou até o diagnóstico? Então, 15 anos de você nesse sofrimento. Exatamente. Porque é uma dor realmente limitante, assim, ela limita. A minha mãe, como a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravação, e minha mãe teve endometriose, então eu já sabia sobre a endometriose pela minha mãe, né? Que ela, com 36 anos, teve que tirar tudo, fez a esterectomia. Isso já faz reposição hormonal desde os 36 anos, e ela também tinha essas dores que ela desmaiava desde muito nova, e ela menstruou com 9 anos de idade. Nossa. E acho que desde os 9 anos de idade ela sofre com a endometriose. Então sabia e conhecia a doença, a patologia através da minha mãe, né? E não tive endometriose, não tenho, e nem sei se eu ainda posso ter. Acho que a qualquer momento da vida você pode ter, ou... Olha, geralmente você já começa desde cedo a apresentar os sintomas? a grande maioria, né, geralmente começa na primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca. Isso. Geralmente quando você já tem... Porque, assim, existem vários estudos, várias teorias, por que a mulher acaba desenvolvendo a endometriose. Você, assim, ajoelha e agradece a Deus todo dia. Sim. Porque dentro dos fatores lá, né, um dos fatores é o fator hereditário, né? Isso aí. Então, assim, geralmente quando a mãe tem endometriose, a filha tem quase que 100% de chance de ter. Então, assim, se você não tem, você é uma privilegiada. Por isso até que eu citei que eu não tenho, nunca tive endometriose, e justamente por isso, porque eu sei que um dos fatores é o hereditário. Inclusive, eu tive sorte, realmente. Teve muita sorte quando você diz aí do nível de dor, né? A endometriose, ela é considerada uma das 10 Piores, doenças, uma das 10 piores dores do mundo.
né? Então, assim, você tem a dor do parto, né? Você tem a dor da crise renal, você tem a dor da endometriose, porque, assim, nem todo mundo que tem cólica menstrual tem endometriose. Assim, é legal falar, né, para as meninas que estão assistindo a gente, que, assim, quando você tem cólica no período menstrual e você toma um remedinho e passou, é cólica mesmo da menstruação, porque o útero tá ali, né, se comprimindo, né, se movimentando para expulsar o que realmente tem que sair. Mas quando essa dor ela começa a ficar incontrolável, né, então aí já é um alerta, né, para as meninas aí, as mulheres que estão assistindo a gente, procurar um ginecologista, porque não é normal. É uma dor que não passa nem com analgesia, né? É difícil passar. Muito difícil. Tem algumas meninas que começam até a fazer uso em determinado estágio, né, da doença de morfina. Nossa Senhora, bem. Entendeu? E assim, se você vai ter ou não endometriose, eu não sei. Mas se até hoje você não teve, de repente é você provável não vai que ter, não vai ter. Acredito. Vamos tacar na torcida. E muitas pessoas não sabem que a endometriose ela pode atingir outras partes do corpo, além do aparelho reprodutor. Você pode falar um pouco mais pra gente, Andréia, sobre isso? Isso é bem importante mesmo. Porque até um tempo, né, atrás, muita gente achava que endometriose era só uma doença ginecológica, né? Porque ela começa, a gente tem até um quadrinho aqui, hoje que eu não trouxe a minha boneca, a Gabriela, esse quadrinho lindo, gente, bordado pela Bruna. Aqui, olha, a gente tem o nosso aparelho reprodutor, né? Então, vamos imaginar que aqui, ó, o centro da borboleta seja o nosso útero, tá? Aqui as trompas, né? E os ovários. E aqui a vagina. Então, o que acontece dentro do nosso corpo? Aqui, ó, onde a gente tem o útero, dentro do útero a gente tem uma camada chamada endométrio, que é essa camadinha aqui, que envolve, né, por dentro, todo mês essa camada ela descama, né? Porque não acontece quando a gente não está grávida, né? Não houve fecundação, então o endométrio ele descama e ele sai, né? Em forma de menstruação, junto, né? Com o óvulo que não foi fecundado. E aí a endometriose, as células desse tecido aqui do endométrio, em muitos casos, quando sai, ela não sai toda. Parte desse sangue retorna para o abdômen. E aí a gente vai ter endometriose aqui, no útero. Se esse tecido ele migrar para cá, para as trompas, a gente vai ter endometriose na trompa, no ovário. Só que o que acontece? Existem muitas teorias e uma delas é que, por exemplo, as células do endométrio, elas acabam migrando para órgãos distantes do aparelho reprodutor. Ainda não se sabe exatamente o porquê. Mas aí, o que acontece? Esse tecido do endométrio acaba migrando, às vezes, para o intestino, para a bexiga, para os rins, para os ureteres, né? Tem casos de mulheres com endometriose, inclusive em órgãos aqui do nosso abdômen, como, por exemplo, o apêndice, diafragma, coração, já teve casos de endometriose, no pulmão também, né? Amígdala, mama. Por exemplo, eu conheci uma menina que quando ela menstruava, saía sangue também pelo mamilo, né? Pelo bico do peito. E aí ela foi a médico, né? Foi a vários, e até descobrir que aquele sangue, né, que saía todo mês ali pelo peito, né, dela, era sangue de menstruação. Então era o tecido, né, esse tecido que descamou, que era para sair todo, ele acabou migrando para a mama, né, umbigo, intestino eu já falei, né, e às vezes também pode acometer coluna, né, por exemplo, diafragma. Tem uma menina, ela é até professora, ela fez uma cirurgia, ela teve que retirar um pedaço do diafragma. E aí, qual era o sintoma dela?
todo mês, quando ela ficava menstruada, além das dores na barriga, nas pernas, aqui na lombar, ela sentiu uma dor aqui, sabe, no ombro, aqui, nessa região, que ela fala que era uma dor muito, muito, muito forte, como se estivesse enfiando uma faca aqui nela, e que dificultava muito para ela respirar. E aí também foi a vários médicos, né? E acabou chegando ao diagnóstico que, além de endometriose no útero e nas trompas, ela estava com endometriose no apêndice. Não, no apêndice não, do diafragma. Gente, é muito... É uma doença. Sim. Que você até botou, né? Uma entre 10 mulheres tem um Isso. diagnóstico de endometriose. Inclusive, há estudos que falam você demorou 15 anos. Mas a média de tempo que as mulheres levam para descobrir a doença são 10 anos. Para ver o quanto tempo as mulheres demoram para saber. E não é à toa que a gente tem o Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose. Porque a gente precisa falar sobre essa doença, que acomete muitas mulheres que não têm o conhecimento. Eu mesmo fui conhecer a doença, já advogada, atuando na área do direito da saúde, que foi que eu descobri a doença. A minha mãe foi tomar conhecimento da doença quando foi na nossa roda de conversa, na OAB, que aí ela teve conhecimento. E ela ficou assim, gente, eu não sabia que tinha essa doença. Então, a gente precisa falar. Então, se você sente, né, dores, cólicas menstruais que são incapacitantes, então, procure um especialista, porque cada tempo que demora, como a Andrea falou, né? A qualidade de vida e a doença vai aumentando, progredindo. Exatamente. Porque, assim, é uma doença, né, benigna, porém, às vezes, em algumas mulheres com um comportamento muito agressivo. Sim. Né, um comportamento invasivo, que lembra um pouco até o câncer, né? Mas não é um câncer. Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Qual é a relação da endometriose com o câncer? Praticamente zero. O que às vezes pode causar um pouco de preocupação é quando a endometriose está nos ovários. Aí existe, acho que é 1%, né, de relação com o câncer, mas assim, é raro, muito, mas muito, muito raro. Então, como você falou, é uma doença que progride, né, é crônica, é inflamatória, que ainda não tem cura, tem tratamento, e por isso que é importante a gente ter informação e ligar o alerta, prestar atenção, né, no nosso corpo e realmente procurar ajuda médica, porque esse dado que você deu, né, 1 em cada 10, foi o último relatório do Ministério da Saúde. Então, nós temos no Brasil, estima-se que aproximadamente 10 milhões de brasileiras com endometriose. Nossa. E idade reprodutiva, idade fértil. Então, da adolescente até uma mulher de 50, 50 e poucos anos, né? E você falou, né, que até ter o diagnóstico, né, você não conseguia muitas vezes levar uma vida normal. E como que isso atingia sua família, os seus relacionamentos, o trabalho? Como é que essas dores e a doença atingia sua qualidade de vida? Então, era assim, eu ia trabalhar, mas às vezes eu trabalhava me arrastando, né? Às vezes eu tinha dificuldade até para ficar em pé, né? Quando eu estava realmente na crise, né? Com as dores. Então é ruim para você dirigir, é ruim para você fazer uma atividade física, é ruim até para você se divertir. Porque às vezes, né? Poxa, vamos lá, é uma festa, é alguma coisa, e você tá ali com dor, se enchendo de remédio. A única posição, né, que servia para mim era ficar ali encolhidinha, né, em posição fetal, entendeu? E me enchendo de remédio. Teve um período que eu cheguei a tomar 1 caixa de anti-inflamatório por mês. Nossa. Isso que eu ia perguntar, Andréia, quantos dias do mês você sentia dor? Quase o mês inteiro. Porque, olha só, Caramba. o que acontece? Lembra que ela é progressiva, que ela é crônica? Sim. No início, eu sentia a dor só nos dias que eu ficava menstruada. Uhum. Né? 3, 4, às vezes 5, às vezes até 1 semana. Eu ficava dias menstruada, meu fluxo era bem intenso.
Mas, por exemplo, com o passar do tempo, eu comecei a sentir um pouquinho de cólica antes. Quando eu começava a sentir aquelas dores, eu falava, bom, vem a minha prima aí, né? E depois, com o passar do tempo, até depois que a menstruação ia embora, eu ainda sentia dores por alguns dias. Então, assim, próximo, né? Próximo da época de eu fazer a minha cirurgia, eu já estava sentindo dor quase que um mês inteiro. Então, isso é muito ruim, né? Porque aí você, às vezes, precisa, né, se ausentar do trabalho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma taxa muito grande, né, de absenteísmo nas empresas por conta da endometriose. Nossa. Né? As faltas, ou às vezes, né, os atrasos, né? Ou até mesmo você adiantar o teu horário, né, da saída do trabalho. Acontece muito isso por conta da endometriose. Porque, inclusive, mulheres perdem, às vezes, o emprego por causa da endometriose. Entendeu? Então, assim, impacta muito a vida da gente. E a minha vida era impactada no meu trabalho, na minha vida social, né? Até para você fazer atividade física, né? Se você não sabe o que você tem, se você não está sendo tratada, se você não está sendo medicada, como é que você vai conviver com uma doença que você nem sabe que tem? Eu só me perguntava o porquê. Por que que eu tinha tanta dor? Né? Por que que eu ficava daquele jeito? Porque eu via no trabalho, né, outras colegas normais, né, ficavam menstruadas e tudo bem, ia trabalhar e normalmente, mas eu e mais umas duas lá, aí éramos rotuladas como as frescas. Não, já é ruim. Eu sinto cólica, pouca cólica, né? Geralmente, às vezes eu nem tomo remédio, às vezes tem que tomar um analgésico. Uhum. E já é ruim você trabalhar, porque o meu fluxo também é muito intenso. Uhum. Então incomoda, pelo fluxo intenso. É horrível. E aquela dorzinha no pé da barriga, né? Eu nunca tive uma cólica assim, como você está descrevendo, de endometriose, mas acredito que, né, você não... É Com muito certeza ruim. não consegue trabalhar. Não, a gente, assim, até para você, no meu caso, né, que sempre trabalhei escrevendo, você parar, se concentrar para você escrever, para você fazer o teu trabalho, isso até é difícil, porque como é que você vai se concentrar se o teu cérebro e o teu corpo estão concentrados na dor que você está sentindo? Exatamente. É difícil, né? É muito difícil. E assim, eu me perguntava e eu nem imaginava. E mais uma vez eu te falo, né? Eu ia a ginecologista, como a maioria, né, das mulheres vai, uma vez por ano, relatava, mas... Você consegue descrever essa dor, Andréia? Assim? Olha, sabe qual é a sensação que eu sempre tive? Como se tivessem duas mãos com lâminas ou arames, entendeu? Dentro da minha barriga, puxando tudo do lugar, sabe? Repuxando para cá, para lá, como se estivesse cortando, ferindo, machucando, sabe? Aqui, a minha pelve, né? E um pouco do meu abdômen. Era a sensação que eu tinha. É exatamente essa sensação. E essa questão da fertilidade? Uma mulher com endometriose, ela pode ter filhos? Pode, dependendo da localização da doença. E do nível da progressão, né? Isso aí, porque às vezes a mulher tem muita doença, mas ela não tá nas trompas e nem nos ovários. Então, se a mulher tiver pouquíssima ou quase nada de doença nas trompas e nos ovários, se eles estiverem livres, é bem mais fácil, né, dela engravidar. Agora, quando a mulher está com as trompas, os ovários obstruídos, com muito tecido do endométrio, né, aí dificilmente ela vai conseguir. Aí o que ela vai ter que fazer? Provavelmente cirúrgico, né? O médico vai ter que limpar, né? Fazer uma faxina, fazer uma limpezinha aqui, tirar, né, a doença, os focos da doença, porque na verdade esses focos, eles são nada mais nada menos do que sangue, né? São coágulos
Então, você imagina, se esses caminhos aqui estiverem obstruídos, não vai conseguir engravidar, né? Agora, é o que eu te falei, dependendo, se a mulher, vamos supor, tiver com endometriose mais no intestino, né, ou em algum outro órgão, mais aqui, as trompas, os ovários e o útero tiverem pouquíssima doença, ela consegue engravidar. Agora, aí a gente volta na questão do diagnóstico precoce, né? Se eu não tenho informação, se eu não conheço a doença, se eu não me conheço, se eu não conheço nada de sintomas, o tempo vai passar, a doença vai se expandir e vai chegar ao ponto de eu ficar infértil sem saber que é por causa da endometriose. Na época da minha doença, eu conheci uma advogada, ela também estava aguardando, né, para marcar a cirurgia, e aí a gente conversando, aí cada uma contando a sua história. E aí ela falou para mim que ela só descobriu que tinha endometriose porque ela tentava ser mãe, tentava, assim, tentou há anos e não conseguia. Aí foi ao ginecologista, primeiro o médico falou, vamos rastrear teu marido. Aí fizeram vários exames, né? Nele deu tudo normal. Então agora vamos você. Aí quando foi, né, ela faz exame daqui, exame dali, ela estava cheia de endometriose. Nos ovários, nas trompas. Mas sentia dor ou não? Não sentia. Não sentia. Um caso raro também. Que aí ela entra no grupo das mulheres assintomáticas, que também é pequeno, porque a grande maioria tem os quadros de dores, né? De dores assim, e que com o passar do tempo vira dor crônica, tá? Por isso que algumas tomam morfina, porque desenvolvem esse quadro de dor crônica. E foi assim que ela descobriu que ela não conseguia engravidar. E infelizmente, né, quando a gente vai ver os números das mulheres, muitas, infelizmente, se tornam inférteis por conta da demora do diagnóstico. Sim, sim. Eu também conheço uma outra advogada que demorou 20 anos para ter o diagnóstico. 20 anos. É muito tempo. É muito tempo. E como a gente estava falando, a endometriose não tem cura, tem tratamento. E ela é progressiva. E como você já demonstrou, né, as escamas do endométrio vão. Então, enquanto você menstrua, a sua doença pode ir progredindo. Sim. E aí eu queria que você falasse hoje os tratamentos que você tem conhecimento, que existem para o tratamento da doença. Então, isso que você falou é bem legal, porque, assim, quando a mulher ela não sabe que tem, né, e ela tem todos esses sintomas, você imagina na cabeça dessa mulher ela pensar o que está acontecendo com ela, o porquê de tudo isso, de não conseguir engravidar, de não conseguir... antes de responder a tua pergunta, de não conseguir ter relação sexual. É isso. Isso mulher sentem muita dúvida. É até falar aqui, porque a gente só falou da cólica, é legal, né, pegar a oportunidade e falar, porque além da cólica menstrual, tem outros sintomas também, tá? Para as meninas aí, para as mulheres ficarem observando o corpo. Então, além da dor aqui no pé da barriga, você tem as dores na lombar, que irradia para as pernas. Tem mulheres que não conseguem ter relação sexual por conta de dor, dependendo da posição. Tem mulheres que têm muita dor no período menstrual para fazer xixi e para evacuar. Algumas até sangram, tá? Então é importante também falar. E às vezes tem mulheres que têm esses sintomas todos até fora do período menstrual. Então, assim, não é só no período menstrual. Tem mulheres que também sentem fora do período menstrual. Então, acho bem legal a gente deixar aqui frisado, né? Porque muitas podem
estar passando por essa Por isso, situação com certeza. e não sabe, né? Então, no período menstrual ou fora dele, tá? E reforçar, que acho que você até falou isso no início do programa, que cólica é normal. Eu, inclusive, também sinto dor na lombar, que vai para as pernas, muitas vezes dor no reto, mas geralmente é uma dor muito forte, que requer hospitalização muitas das vezes, né? Sim. Quando requer hospitalização e quando você chega, assim, num nível, né, de uso de medicamento, que quanto mais medicamento você toma, mais você quer tomar e nada passa, então tem alguma coisa errada, né? A gente não foi criado para viver sentindo essa dor toda, né? Com certeza. Então, você me perguntou da questão do tratamento, né? Então, o tratamento, Bruna, da endometriose, ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Geralmente, quando a mulher descobre cedo, tem o diagnóstico precoce, ela consegue muitas vezes assim domar a endometriose com medicamento. E aí ele vai poder ser oral, injetável, DIU. Aí o ginecologista ele vai conversar, né, com a paciente e vai ver o que é melhor para ela, né? Os dois vão chegar a um denominador comum. E tem também uma injeção que se toma na barriga, algumas mulheres tomam, até um medicamento caro, que algumas até recorrem à justiça, né? Aos remédios jurídicos, a fim de conseguir, né, o medicamento que é injetável na barriga. Eu acho que esse é trimestral. Mas, geralmente, a maioria das mulheres faz uso mesmo de remédio via oral, né? Que é para ficar bloqueada. O que é, na verdade, um contraceptivo, né? Porque o que acontece? Se ela é uma doença inflamatória, toda vez que eu menstruo, onde eu tenho a doença, vai menstruar também. Porque as células do endométrio, elas são vivas. Então, se eu menstruo, se eu não estou bloqueada e eu menstruo, aí o que acontece? Vamos supor, eu tenho endometriose aqui no útero. Vai inflamar no útero. Se eu tenho endometriose no intestino, quando eu ficar menstruada, vai inflamar no intestino também. Se eu tenho no rim ou no ureter, vai inflamar. Aí você imagina uma mulher que está com endometriose em vários órgãos e que está menstruando. Quando ela menstruar, onde tiver doença, vai menstruar, vai inflamar, aqueles focos, né, aqueles coágulos vão inflamar e aí você vai morrer de dor. Então, por isso que os ginecologistas, né, eles optam pelo bloqueio. Então, como eu te falei, ou é comprimido, ou é injeção, ou é DIU, aliado, né, a uma dieta anti-inflamatória, aliada também à prática de exercício físico, né? Porque lá na hora que a gente está treinando, a gente está produzindo endorfina, né? E outros hormônios, e aí vão ajudar a controlar os sintomas, né, da dor. Então, os tratamentos, o tratamento clínico medicamentoso é esse. E aí a gente tem também o tratamento cirúrgico. Porque, mas todo mundo que tem endometriose tem que operar? Não necessariamente. Se você, mais uma vez, né, descobre cedo e começa a tratar, você começa a dar um freio na doença. Você vai ficar sem menstruar, vai parar a inflamação e vai melhorar a tua qualidade de vida. Mas, em alguns casos, tem mulheres que não melhoram. Isso aconteceu comigo. Eu tentei por 1 ano o tratamento com remédio, né, só com remédio, só que eu não fiquei totalmente sem dor. As minhas dores, o meu sangramento, e aí realmente foi preciso eu fazer a cirurgia. Aí, quando é que eles operam? Geralmente se opera endometriose. Quando você não consegue ficar sem dor, né? Aí você não tem qualidade de vida, aí tem que operar. Se a doença estiver comprometendo o funcionamento de um órgão, né? Por exemplo, você está com muita endometriose no intestino, vai comprometer o funcionamento do seu intestino. Então, geralmente, eles tiram, né? Na cirurgia, retiram a doença, né? Ainda acho que até com uma margenzinha, né?
para não ficar nenhuma célula ali, né, do endométrio, e aí faz a cirurgia. Se tiver endometriose no teu ureter, você imagina, você tem um rim, tem um ureter, e aí você tá com o teu ureter cheio de endometriose. Você tem que tirar a doença dali. Senão, como é que o rim vai filtrar e você vai excretar? Né? Então, é um caso cirúrgico. E o outro caso é quando a mulher não consegue engravidar. Né? E aí tenta com remédio, não pode nem tentar, porque se ela tomar contraceptivo, ela não vai conseguir engravidar. Né? Então, assim, nessas três situações, a cirurgia é geralmente recomendada, né? Não ficou bem, com tratamento medicamentoso, né? Não consegue engravidar, ou está tendo um órgão comprometido, aí tem que realmente, né? Eles optam por fazer a cirurgia, que é super tranquila, né? Porque é por vídeo, são os furinhos, né? Na barriga, e por vídeo porque a câmera ali aumenta em 20 vezes, né? Sim. O que o médico vê olho nu. Então, geralmente, se faz por vídeo ou robótica. Entendeu? E existem mulheres que fazem a cirurgia, né, para retirar as células ali de outros dos órgãos, né? E eu já ouvi relatos que geralmente volta. Você tem que fazer a cirurgia mais de uma vez. Então, cada ser humano é um universo, né? Eu fiz uma única em 2012 e foi suficiente até hoje. Eu nunca precisei passar por outra cirurgia. Mas aí você tem uma série de fatores, né? Por exemplo, como é que eu vou te falar? Você tem a questão imunológica, você tem a alimentação. Porque, assim, quando a gente opera, a gente sai do médico, eu falo com um dever de casa, né? Operou, tirou os focos da endometriose, então agora você vai me ajudar a controlar a doença. O remédio, a atividade física e a alimentação. Então, é uma tríade, né? Sim. Então, você realmente precisa ter esse compromisso. Agora, é claro que algumas mulheres até fazem isso, mas a doença volta. Aí a gente não sabe exatamente por quê, né? O organismo de cada pessoa é né? Porque, assim, a alimentação, ela é muito importante para todo mundo, mas no caso da endometriose, se você vai lá, opera, tira os nódulos, né? Tira lá a doença. Aí você ficou sem inflamação, porque os nódulos são inflamatórios. E aí você só se alimenta, você só come alimentos, é que a gente tem uma diferença, né? De produtos alimentícios e alimentos naturais, né? Então, se você só se utiliza de produtos alimentícios inflamatórios, aí você vai estar inflamando, você vai estar dando munição, né, para inflamação, e aí realmente às vezes a doença pode retornar, entendeu? Mas cada organismo é né? André, em que momento você decidiu transformar a sua dor em ativismo e levar conhecimento para as outras pessoas, para as outras mulheres, aliás? Ai, você mexe lá no fundo do meu coração, né? A Bruna sabe. Olha só, quando eu tive meu diagnóstico, eu sentei no chão lá da clínica. Eu lembro direitinho, eu chorei. Eu não me conformei de receber o diagnóstico de endometriose, porque naquela época, na minha ignorância, eu achava que pelo fato de eu ser uma mulher instruída, uma mulher que me alimentava bem, que tinha uma vida saudável, né? Tinha uma vida extremamente tranquila em todos os sentidos, eu achava que por que eu estava com essa doença? E aí, depois que eu saí do consultório, eu fui para casa e eu comecei a ler. Eu comecei a mergulhar no mundo da endometriose. Eu confesso a você que eu fiquei morrendo de medo. Primeiro por mim, né? Como é que ia ser? Será que eu ia desenvolver endometriose em vários órgãos, né?
E quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais preocupada e, assim, um pouco desesperada eu ficava. Porque eu pensava assim, meu Deus, é uma doença tão cruel. Quantas mulheres devem estar passando pelo que eu estou passando e nem imaginam? E aí, antes da minha cirurgia, eu lembro que eu convidei o meu médico para ir comigo, para ele fazer uma palestra lá na Secretaria Estadual de Fazenda, lá em 2012, acho que um mês antes da minha cirurgia, uma coisa assim. E aí ele foi e, sabe, olhando assim o rosto de cada mulher, né? Algumas mulheres se identificando, sabe? Naquele dia eu falei assim, gente, as mulheres precisam saber disso. Se eu tivesse tido conhecimento, se eu tivesse tido informação, talvez eu não precisasse, né, fazer uma cirurgia. E aí eu já fiquei com aquela ideia. Aí depois que eu operei e que eu fui tirar os pontos, o médico que me operou, ele foi tão humano comigo, ele e a equipe dele, eles me ajudaram tanto, mesmo eu tendo plano de saúde. Eu recebi ajuda deles, sabe? Ajuda física, digamos, física financeira. Assim, olha, eu quero o hospital, você consegue... Porque eu tive uma briga com o plano de saúde naquela época. Não fui bem sucedida, como eu gostaria. E aí o plano liberou para mim o hospital, todos os materiais. E assim, gente, eu nunca falei isso, está sendo a primeira vez. Na época, a minha cirurgia, em 2012, ela custava R$42 mil. E aí eu já tinha um plano, né? Eu ia me desfazer do meu carro, eu ia conseguir operar, e enfim. Só que aí, Deus colocou um anjo na minha vida. E esse médico, ele até faleceu, tem um ano e pouco. Ele e a equipe dele, por verem assim o meu desespero, a minha luta com o plano de saúde, porque eu queria que pelo menos o plano na época dividisse comigo, né? Que eu achava justo. Eu já tinha um plano há mais de, sei lá, mais de 10 anos, nada mais justo, né? Do que me auxiliar. E aí, depois de idas e vindas ao plano, conversa com a advogada do plano com o médico. Resumo, que a história é muito longa. Ele me deu um abraço apertado, aí ele falou assim, minha filha, não precisa mais pedir nada para o plano, não. Pede só o hospital e os materiais que a gente vai te dar a cirurgia de presente. Nossa. Você pode falar o nome desse médico? Posso. Dr. Cláudio Crispi. Eu nunca falei isso, primeira vez. Sabe? Porque ele nunca quis glória e louros para ele. Ele era uma pessoa muito humana. Ele né? Foi um médico conceituado, conhecido internacionalmente. Mulheres vinham de fora fazer cirurgia com ele, de outros países, sabe? E assim, ele e a equipe multidisciplinar dele, ao todo, eu acho que foram 10 profissionais, né, que ficaram na minha cirurgia. Então, assim, eu custeei, né, anestesia, os 2 anestesistas, instrumentadora, o plano, né, liberou o que tinha que liberar. Quer dizer, que poderia ter liberado tudo, só porque ele não era cooperado, né? E aí ele me deu esse presente. Nossa. Sabe? E aí no dia que eu fui tirar os pontos, eu falei assim para ele, doutor Crispi, tem alguma coisa, se é que tem, né, alguma coisa que eu possa fazer, que eu poderia fazer, para tentar retribuir o que o senhor fez por mim, né, o senhor, a sua equipe? Aí ele, tem, minha filha. Aí eu falei, então só fala que eu vou fazer. Aí ele me abraçou, aí ele falou assim, você não é jornalista? Me ajuda a divulgar essa droga dessa doença, eu tô aí nessa luta aí há mais de 15 anos sozinho. E aí, como eu já tinha feito uma ação com ele,
eu comecei e eu fui chamando todos os outros médicos. Entendeu? E aí, como ele só opera mesmo endometriose, ele me operou, ele e os outros médicos, né? Que eu tive outros ginecologistas na minha cirurgia, o que inclusive me acompanha, né? Me acompanhou depois da cirurgia, que me acompanha até hoje, ele e a esposa dele. Mas os outros médicos que participaram, eu agradeci a todos eles, sabe? Eu comecei a tentar retribuir mais e mais, falando da doença, né? Então, assim, ele me abraçou, me beijou, sabe? E aí ele me deu alta e eu comecei a ser acompanhada por outro ginecologista, né, da equipe dele, que também participou da minha cirurgia, né? Que já foi comigo em vários lugares do Rio de Janeiro. Todos eles, todos os médicos que participaram da minha cirurgia, eles já foram comigo para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense, para todos os lugares do Rio de Janeiro, falar da endometriose. Nunca cobraram nada, sabe? Sempre foram por amor ao próximo, por amor à profissão, na tentativa de resgatar, né, mulheres, entendeu, do sofrimento. E aí eu comecei e não parei mais. E aí, conta pra gente como é que é essa seu ativismo, como é o trabalho? Através do quê? Como é que você faz? Porque eu conheço, mas conta um pouco pra gente. Então, lá no início, eu chamava os médicos. Eles sempre iam comigo, né? Eu pedia sempre um lugar, né? Pedia um local, me dá aí um local tal. Então, vários lugares no Rio de Janeiro, espaços públicos e privados. E aí eles iam comigo. Só que chegou um dia, já tem alguns anos, o Dr. Crispi, o Dr. Cláudio Crispi, ele não pôde ir comigo num programa de rádio lá do desembargador, do Ciro Darlan. Nós íamos nesse dia, nós dois. E ele teve uma cirurgia de emergência e ele me ligou, minha filha, não vou poder ir com você, você vai sozinha, fala tudo que você sabe de endometriose. E aí eu fiquei muito nervosa, eu falei, mas eu não vou conseguir, eu sozinha com 3 desembargadores, só eu de mulher, né? 3 homens. E esse foi o meu teste. Por que eu tô falando teste? Porque desse dia eu comecei a carreira solo da endometriose, e aí eu comecei sozinha, né? Comecei a fazer folheto, né? Esse folheto que eu dei para vocês, comecei a chamar algumas amigas para ir comigo, comecei a fazer camiseta, até que teve um dia que eu tive uma ideia de dar vida a uma personagem, né, que a Bruna conhece, que foi a Gabriela. Você não conhece, mas você vai conhecer. Eu pensei, no primeiro momento, assim, eu queria tanto uma roupa, sabe? Uma roupa que eu vestisse e que eu fosse para a palestra e que eu mostrasse para as pessoas como é que a doença acontece, né, dentro da gente. E aí eu fui lá na Portela, procurei um carnavalesco, né, que uma amiga me indicou. Aí ele, traz um material que eu faço para você. Aí comprei o material, levei, ele fez um macacão lindo, maravilhoso, representando o útero, as trompas, os ovários. Aí eu vesti o macacão em casa. Eu falei assim, não, esse macacão não vai ficar legal. Não, vai tirar um pouco, de repente, da atenção, né, da doença. Ainda mais se eu for falar para adolescente, né, imagina a bagunça que não vai ser. É verdade. E quando eu pensei em comprar um manequim, aí eu comprei uma boneca, né, um manequim desses que a gente vê na vitrine, vesti o macacão e ficou perfeito, né? A Bruna, até a doutora naquele dia gostou, né? Adorou. E E aí eu comecei a levar essa boneca, esse manequim vestido, e comecei essa explicação que eu dei para vocês aqui, utilizando, né, o quadro da Bruna, eu faço com a Gabriela, com a boneca. E comecei a levar a boneca para vários lugares comigo. Super didático, inclusive, né? E você levava para palestras em escolas? Sim, FAETEC, pode falar? Pode. FAETEC, universidade, e metro, tudo. Nossa, que legal. Exatamente, a OAB. Eu conheci a Gabriela na OAB.
Entendeu? Rádio também, já levei a Gabriela uma vez para rádio, para televisão. Quando eu fiz o Março Amarelo, no ano passado, né, eu participei ao vivo, lá na Band, no programa de TV, de uma amiga minha que tem endometriose. E aí levei a Gabriela. E foi um motorista de táxi que batizou a boneca. De Gabriela, né? Entendeu? E assim, a Gabriela. E o tempo foi passando. A Gabriela já está comigo há alguns anos. Hoje a Gabriela não está aqui porque eu emprestei a Gabriela justamente para uma aula didática. E aí, de uns 3 anos para cá também, eu fundei uma associação, né? As amigas, os amigos, poxa, cria uma associação, né? Para você ser pessoa jurídica, aí a doutora que entende, vocês, né? Entendem bem. Para você ser pessoa jurídica, né? Para você, de repente, conseguir, né, apoio, né? Para você ampliar o trabalho. Aí nasceu a associação Endo Mais Vida, porque existe vida além da endometriose, né? Então é assim, então eu faço as palestras, né? Tô conversando com várias pessoas, falo com parlamentares também, tenho falado com muitos, né? Falando da necessidade, né? Da demanda da gente ter, a gente tem uma demanda grande, a gente tem que ter política pública, com certeza, né? Para essa doença. Assim, eu até ajudei um vereador em 2022, se eu não me engano, a escrever, né, uma lei municipal. A lei está perfeita, né? Fala ali da questão da conscientização, de se ter um local, né, um ambulatório para acolher, atender essas mulheres. Fala da importância dos exames, que tem exames específicos, né, para quem quer conseguir, né, o diagnóstico da endometriose. Só que assim, essa lei existem outras estaduais, que eu até uma vez mandei para a Bruna. Sim. Só que essas leis não foram regulamentadas. Então, sem regulamentação, você não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, assim, hoje, para o estado do Rio de Janeiro, a gente só tem um ambulatório de endometriose, para o estado todo, né? Que é lá no Pedro Ernesto, né? Hospital Escola, né? Ali da UERJ. Tem um ambulatório lá, mas assim, que recebe muito pouco, entendeu? Porque assim, você imagina, se só fosse encaminhado para lá só casos de endometriose, mas eles mandam para lá muitas outras patologias, né? SOP, mioma, muitas outras. Então, assim, você acaba até tirando um pouco da vez das mulheres com endometriose, né? Entendeu? Sabe? E é só lá. E assim, a minha luta tem sido justamente para alertar, para conscientizar e para solicitar, né, às autoridades competentes, né, políticas públicas que funcionem, né, que existam na prática para essas mulheres. Isso é muito importante. E aí a gente volta, né, falando sobre se você for ver dentro, né, das casas legislativas, a maioria são homens. Então, eles não se preocupam, eles não sentem, eles não sabem. Então, de fato, isso sempre vai ficando para depois, para depois, para depois. Pois é. Ó, nós temos uma lei de 2002. 2002, é muito antiga. Uma lei de 2005, foram as primeiras, né? E essas leis não foram regulamentadas até hoje. Entendeu? E assim, esse ambulatório que existe lá no Pedro Ernesto é fruto de muito trabalho de um médico, né, que é professor da UERJ, que eu conheço, doutor Marco Aurélio, e ele que lutou muito para ter esse ambulatório lá, sabe? Que assim, infelizmente já diminuiu bastante a quantidade de atendimento.
Você falou da Gabriela e eu já com meu pensamento de professora, minha cabeça de professora do ensino E de fundamental, biologia. de ciências. Ciências, é. E eu tenho uma aluna que ela sofre muito no período menstrual, muito, com muita dor. Ela fica uma semana sem ir à escola. E eu já tinha pensado nisso. Eu falei, de repente, essa adolescente tem endometriose, né? E como é que ela vai descobrir? Então, eu estou pensando até em conversar com ela. E seria bem legal, inclusive, você me deu essa ideia, né? Da Gabriela, se você puder me emprestar. Ou quiser palestrar na escola também, está convidada. Mas se puder me emprestar a Gabriela para eu levar para a escola e ensiná-los, que eu achei sensacional. É porque você não viu a Gabriela. Sensacional. Pois é, sabe aqueles Tô aqui dias minha cabeça indo longe. indo longe. Pois é, ó, foi esse ano, acho que foi esse ano, em março, eu fiz uma palestra na escola de saúde, em uma das escolas de saúde, né, da FAETEC, que eu já trabalhei na FAETEC muitos anos. Então, ali em Quintino tem uma escola de saúde muito, muito, muito legal. Eu já fiz algumas vezes lá. E nessa última ocasião, olha, pelo menos umas 12 meninas levantaram a mão, ao final vieram conversar comigo, sabe? Pedir orientação. Porque, assim, todas com sintomas. Se identificaram. Todas se identificaram. Então, assim, eu sempre falo, né? Falei lá no dia, né? Olha, conversa com a sua mãe, né? Com o seu responsável. Pede para te levar no ginecologista, porque aí, conversando com o ginecologista, né? Contando como você fica, e pede para investigar, né? Se você tem endometriose. Porque a cabeça de professora, aí vamos para a cabeça de professora, infelizmente, Mariana, aqui no Brasil, a endometriose ela é até pouco difundida na área da saúde. Semana passada eu estava conversando com um dos médicos que me operou, que também é professor, ele ligou para mim, para a gente bater papo, que ele agora está atendendo outros convênios, enfim. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, poxa, seria tão bom se a gente tivesse eventos e que a gente convidasse ginecologistas, sabe, enfermeiros, para assistir, né, as palestras técnicas, porque a minha palestra é uma palestra informativa, né, Sim. educativa. Mas a palestra técnica, né, tem aí vários, né, médicos que fazem essa palestra. E aí a gente conversando, ele falou, eu sinto muita falta disso, porque os colegas, né, os ginecologistas, a grande maioria, não pensa na endometriose. Não é à toa que quando a gente vai ver os dados, mulheres levam até 10 anos para descobrirem a doença. Entendeu? Então, assim, eu acho que até essa questão mesmo da educação, né? Aí eu não sei se seria MEC, né, que faria isso, sabe? Isso teria que mudar, entendeu? Porque eu perguntei para ele, mas vem cá, quando vocês estão lá estudando na faculdade, vocês não veem endometriose? A gente vê, mas a gente vê assim, muito superficialmente. Entendeu? Então, acho que como é uma doença que é caso de saúde pública mundial, não é só no Brasil, a diferença é que no Brasil a gente não tem campanha educativa. Nos Estados Unidos e na Europa, você tem campanhas educativas permanentes. Aqui não, a gente não tem. Você vê o Março Amarelo, ela me convidou para ir lá, mas você não vê na televisão. Eu nem sabia que Março Amarelo era para endometriose. Então, descobri hoje aqui. Ano passado, eu consegui, junto a um vereador, iluminar a Câmara dos Vereadores. Foi a primeira vez que um prédio público foi iluminado. Esse ano já não iluminaram. Sabe? Então, assim, tá aquela coisa assim de pegar no tranco, né? A gente que dirige, sabe? Porque, poxa, não, eu acho que assim, tinha que a endometriose, ela
é uma pauta que tinha que estar sendo falada sempre. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque todo dia tem uma menina que fica menstruada. Né? Então, assim, eu falo que eu costumo, sabe, ter alguns sonhos com relação à endometriose, né? Um deles é, assim, que toda mulher tivesse acesso ao conhecimento. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui, né, eu já quero agradecer essa oportunidade, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão assistir, vão se identificar e vão procurar ajuda. Sabe? Porque, assim, você conseguir uma porta, né, como o Dr. Crisp lá falou para mim, me ajuda. Então, assim, ele me pediu ajuda e eu vivo pedindo ajuda, né? Colaboração com um, com o outro. Fiquei muito feliz quando a Bruna me convidou. Eu falei, gente! Porque o março, né, amarelo, você não vê ainda. O outubro rosa, ele está consolidado. Sim. Né? Mas o março amarelo... E olha que é mundial, hein? Eu não sabia, gente. Que vergonha, eu não sabia. Mas fica com vergonha não, amiga. Eu também não sabia. André, a gente está chegando no finalzinho. Passa rápido. Muito rápido. Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para essas mulheres que ainda estão sofrendo em silêncio, que não têm ainda o conhecimento do que elas têm, estão sofrendo, qual seria? Bom, se você está sofrendo com esses sintomas, né, que a gente conversou aqui, não tenha medo nem vergonha de procurar ajuda. Porque, às vezes, o que acontece, Mariana, é que muitas mulheres que sentem dor para ter relação têm vergonha de expor isso, às vezes, até, né, para o companheiro. Tem vergonha de expor isso para o médico e vergonha é a gente ficar sentindo dor, né? Isso que é triste. Então, assim, não tenha vergonha. Não é uma doença sexualmente transmissível, né? É importante falar. É uma doença que é benigna, tem tratamento. Então, assim, se você tem os sintomas, não tenha vergonha nem medo. Porque o medo paralisa a gente e a vergonha não deixa a gente avançar, né? Então, procura um ginecologista, conversa, fala das suas dores, fala como é que você se sente e busca ajuda, porque ajuda e conhecimento, né? Você encontrou aqui muito conhecimento e se a pessoa também, né, for procurar aí em sites confiáveis, né, acadêmicos, vai encontrar muita informação a respeito da endometriose. Eu costumo falar que endometriose ainda não tem cura, mas a ignorância, essa a gente combate com informação. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Já deixa seu @ também para o pessoal seguir, ficar por dentro das informações que você traz, das palestras, dos eventos. Deixa aí. Tá. Meu Instagram, @AndreaBrígida_endometriose. Obrigada. E meninas, se você conhece alguém que está sofrendo com essas dores incapacitantes, já manda esse episódio aqui para ela ter informação e consiga buscar ajuda. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, gente. Beijos. Beijos.